Internautas de Itapipoca, carinhosamente o meu abraço. O meu nome é Ivan Paixão e eu estou passando para o teu celular o vídeo número 51, continuando a história do município de Itapipoca. Neste vídeo 51, estamos continuando o tema do vídeo anterior, vídeo 50, falando sobre a chegada em Itapipoca do primeiro missionário evangélico, o canadense reverendo Cecil David Fletcher, que aconteceu em 14 de fevereiro de 1942. Na Avenida Monsenhor Tabosa, em Fortaleza, capital do estado do Ceará, existe um templo evangélico antigo, embora tenha passado por algumas reformas para se adequar ao avanço da modernidade do bairro, que no passado foi construído no hoje bairro Meireles. Nos dias atuais mostra sua singeleza, contudo, aquele prédio testemunha rica história de um tempo recuado. A igreja estava presente na época em que aquela área da cidade, hoje supervalorizada pela especulação imobiliária, contava com poucas habitações construídas em alvenaria, diga-se de passagem, com arquitetura modesta, porque predominava naquele bairro casebres de varas e palhas, algumas poucas de taipas, habitadas por pescadores e seus familiares. Por ser próximo da beira do mar, toda a área era caracterizada como praia, e aquele espaço geográfico da capital, naquele tempo, tinha pouco valor comercial. Não contava com infraestrutura, apenas pequeno trecho de calçamento em pedra tosca na rua principal, enquanto as demais ruas adjacentes, que eram poucas, havia apenas areia solta nativa, sobre as quais existiam apenas os casebres levantados aleatoriamente, sem observância de critérios de alinhamento ou organização urbana. Pontilhava aqui e ali algumas casas melhores, pertencentes aos estivadores ou alguns operários do cais. Este cais ainda rudimentar, inicialmente na ponte metálica e mais tarde na ponte dos ingleses, para posteriormente ser transferidos para o Mucuripe, onde permaneceu ali por muitos anos. É neste cenário cearense, ou mais precisamente fortalezense, que desembarcou no cais do Porto, localizado na Ponte dos Ingleses, um grupo de missionários procedentes dos Estados Unidos da América do Norte e do Canadá, com o propósito de se interiorizarem no Estado, tendo como missão a pregação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Foi tempo de vigília, jejum e oração. Os pastores missionários, todos estrangeiros, na Igreja Evangélica da Avenida Monsenhor Tabosa, na época vinculada à Missão Evangélica Internacional, organismo cristão que agregava aquele tempo. Naquele momento, todos aguardavam para onde seriam designados. Os missionários estrangeiros também dependiam do mesmo organismo internacional que os enviou para com a manutenção das suas necessidades no plano material. Os pastores missionários recém-chegados aguardavam o cumprimento da parte seguinte do ID, esperando sob a natural expectativa para qual cidade interiorana do Ceará deveriam ser
enviados. Dentre os missionários estrangeiros estava o reverendo Cécio David Fletcher, canadense, pertencente à Missão Evangélica Internacional, que juntamente com sua família recebeu do Senhor a missão para pregar a palavra de Deus no município de Itapipoca, do estado do Ceará, localizado a cerca de 132 quilômetros desde a cidade de Fortaleza, na zona norte do estado. O município de Itapipoca. A cidade de Itapipoca ainda era pequena. O centro se caracterizava pelo barracão, construção erguida pelo poder municipal em 1935, tendo como função principal amparar os pequenos comerciantes que traziam suas cargas em costais dos animais, burros e jumentos, e os produtos que eram as sobras da agricultura de subsistências estavam ali colocados à venda, principalmente farinha, goma, milho, rapadura, feijão e outros que eram vendidos sob o galpão coberto de telhas, sobre colunas de alvenaria, que ficou conhecido como o barracão. Do lado do barracão foi erguido o quadro da feira, quadrilátero construído de alvenaria, com frente para as 4 ruas principais do centro do pequeno comércio, onde em cada lado existiam pontos comerciais que naquela época chamavam bodegas. Cada bodega acoplava o nome ao proprietário. Por exemplo, a bodega do Tichiquim, a bodega do Zé Cabelão, a bodega do Seu Astolfo, a bodega do Bey, a bodega do Miguelão, a bodega do Antônio Assunção e tantas outras. No centro do quadrilátero estava o mercado da carne, com suas pedras, hoje boxes, com entrada por 4 portões de ferro, existente em cada lado, nascente, poente, norte e sul. Nas 4 ruas de frente ao quadrilátero das bodegas, os pontos comerciais começavam a surgir. As construções eram simples, em alvenaria, coberta de telhas, com 2 portas de madeira de frente e quintal. Os antigos comerciantes estavam se instalando e começavam a aparecer lojas para venda de tecidos e miudezas, como a dos armazéns Zeca e Raimundo de Oliveira, farmácia do Joaquim Américo, a loja do Nilo Carvalho, e até no lado oposto do barracão, local menos valorizado, tinha vendedores de frutas, principalmente bananas, como o seu João Dias, o Zé Garupão, bancas para venda de cafés, bolos e tapiocas. Dentre várias estavam a Dona Mondoca, a Dona Maria Carlota, a Velha dos Brincos, a banca do seu Doca Cacau e outros. Em seguida, os bairros pouco populosos que circundavam o centro, Estação, Fazendinha, Mourão, Boa Vista, Coqueiro e o centro, onde estava a Prefeitura Municipal, cartórios, a casa do político Perilo Teixeira, a pensão da Dona Nana, o sobrado do Santos Belo, o Paço Municipal, a cadeia. Ali também estava a avenida e a Igreja Matriz Católica. Nesta época, Itapipoca tinha pequena população que vivia predominantemente da criação e da agricultura de subsistências, porque diminuto era o número de funcionários. Em cada bairro predominava um líder, um chefe político e seus familiares rodeados por parentes. A população comum, após a autorização do latifundiário, levantava suas moradas e o faziam na maioria de taipa ou híbridas, frente de tijolos e o restante de taipa. As residências dos ricos estavam edificadas com arquitetura de traços europeus, ainda que poucas, mas traziam os requintes de grades de ferro nas entradas dos portões e grades de amparo ou parapeitos nas portas da frente.
Às vezes ostentavam adornos de acabamento, como azulejos coloridos importados, enquanto na parte interna da casa via-se luxo e bom gosto em móveis e utensílios. A religiosidade. Por tudo que foi dito anteriormente, a cidade de Itapipoca, ao tempo da Segunda Grande Guerra Mundial, não tinha a devida compreensão das convulsões que estavam sacudindo o planeta por absoluta escassez de comunicação. O povo vivia como num isolamento, inclusive muitos interioranos analfabetos não imaginavam existir outras terras além das que ouviam falar no Ceará e pouco sabiam ou conheciam do Brasil. A cidade dos três climas, do sopé da serra da Uruburetama, como inúmeras pequenas cidades brasileiras, sequer desconfiava das reformas procedidas a partir da Europa dentro do cristianismo, no que diz respeito à prática doutrinária pela qual ficou estabelecido como fundamento único de orientação e fé a Bíblia Sagrada, seus ensinamentos e nada mais. Este assunto, durante bastante tempo, esteve privativo ao alcance de pequenos grupos estudiosos, os quais praticamente inexistiam no Brasil daquele tempo, de modo particular nas regiões interioranas do país. Martinho Lutero, antes sacerdote da Igreja Católica e o reformador protestante, era taxado de herege pelos ensinos da Igreja Católica em seu monopólio pedagógico e teológico, inclusive no Brasil. Os itapipoquenses daquela época não conheciam a biografia deste teólogo reformador alemão que, se rebelando contra as aberrações escritas na bula papal que estabelecia a venda das indulgências, não só foi excomungado, como quase perdeu a vida quando pregava que a salvação somente podia acontecer em primeiro lugar pela fé, que geravam as obras, e não somente pelas obras. Mostrou a condenação para os idólatras e, no andamento do processo, deixou claro a inexistência da transubstanciação, quando, na verdade, o Senhor estabeleceu, na noite em que foi traído, a Santa Ceia, onde pão é pão e vinho é vinho, separados em oração para os participantes lembrarem em renovação o corpo e o sangue de Cristo, se o que crê estiver limpo de pecados. Portanto, a Santa Ceia é um memorial. Em seguida, fez cair por toda a terra a confissão auricular, quando Cristo ensina o orar ao Pai sem intermediação. Mostra que apenas um mediador está presente entre Deus e os homens. É Cristo Jesus, nosso Senhor, e mais ninguém. Deixando claro, inclusive, que após a morte vem o juízo. É o que diz a palavra, encerrando na morte
qualquer possibilidade de mudança que possa beneficiar o que morreu em pecado. Assim seria em vão a segunda vinda de Jesus, porque ele diz que vem para os seus. Portanto, para os que morreram e vivos estão sem pecados. Os que vivos não subirem ficarão porque estavam em pecado. E os que morreram em pecado não ressuscitarão para o encontro com o Senhor nas nuvens, mas sim continuarão no pó até os juízos. Crês também assim? Os núcleos populacionais brasileiros cresceram em redor das matrizes católicas, onde o vigário se transformava numa figura importante, respeitada e até temida por causa do seu poder temporal junto à política. Este fato, inconteste, ocorreu desde o descobrimento do Brasil, porque nada acontecia sem o aprove-se da Igreja Católica, que exercia poder material e, entre aspas, espiritual. Assim, a população nascia, crescia e morria, conhecendo nas obrigações religiosas o dever de assistirem à missa que chamavam santa, pelo menos aos domingos e santificados. Estavam obrigados a participarem das festas tradicionais da igreja em homenagem aos santos padroeiros. Acompanhavam procissões, carregando nos ombros a imagem de escultura pelas principais ruas da cidade, ocasião que cantavam hinos e rezavam, expondo muito mais o emocional do que o sentimento de fé espiritual. A Bíblia Sagrada, no livro que escreveu o profeta Isaías, no capítulo 42, versículo 17, a respeito de imagens de escultura, diz assim, abre aspas, tornarão atrás e confundir-se-ão de vergonha os que confiam em imagem de esculturas e dizem às imagens de fundição, vós sois nossos deuses. Fecha aspas. Assim, as gerações se mantiveram de mentes cauterizadas, cegas, pelo continuismo do desvio do norte, onde finalmente aportariam em países infestados pelas maldades das orientações distorcidas e perversas com desdobramentos eternos. Estas tais gerações, salvo o amor de Deus, por cada ser vivente feita à sua imagem e semelhança, estão passivas de perderem a própria salvação. Elementar é repetir que o inimigo do homem permanece ao derredor, esperando o momento certo para tragá-lo, tal como a serpente astuta, que em silêncio e como se estivesse em estado latente, de bote armado, espera o momento oportuno para ferir o calcanhar do ser vivente, que em seguida cai, seguindo-se sua morte. Tal é o violento veneno. Por causa da preciosa verdade e pelo clamor das orações dos justos em terras distantes, o trono de Deus foi tocado. Os batalhões dos verdadeiros servos do Altíssimo foram chamados e disseram, sim, meu Senhor, aqui estamos. O exército de homens e mulheres fiéis ao chamamento de Deus, originários de países até de outros continentes, enfrentando a dificuldade da língua desconhecida e dos diferentes usos e costumes
tão contrários aos praticados em suas terras de nascimento, não serviu de impedimento para deixarem de fazer a obra que Deus os comissionou. Estes homens e mulheres, como no tempo dos apóstolos, senhores sem prata, partiram para pregar a palavra de Deus, deixando para trás família, projeto de vida, estudo e trabalho. O que estes homens e mulheres traziam? A fé. O que pretendiam fazer? Pregar o Evangelho de Cristo. Qual o propósito destes homens e mulheres? Ganhar vidas para Jesus. Estes homens e mulheres, levados pelo Altíssimo, tal como foi João Batista, eles estavam pregando o arrependimento dos pecados, chamando a todos que aceitassem a Cristo como único e suficiente Salvador, seguindo-se o batismo nas águas, tal como Jesus se submeteu pelas mãos do servo João Batista no Rio Jordão. Pois todo aquele que crê e for batizado será salvo, assim diz a palavra. Por isso, um dos servos do Senhor, o reverendo missionário Cécio David Fletcher e sua família chegaram a Itapipoca, Ita Pedra, pipoca rachada ou quebrada. Itapipoca, nome do dialeto tupi-guarani. Encerrando mais este vídeo, desejo passar para o teu celular este poema. Ele de longe chegou, é o título. Na moldura destas serras estão as mãos do Senhor. Esculpiu com tal esmero, porque aos seus tem amor. Não ouça a voz do astuto, o perverso, enganador. Dei frio na serra, calor no sertão, e a aragem lá no mar. Só quero que tu saibas que um dia vou te encontrar. Não peques, faça como oriento pela boca deste aí. Largou tudo, me ouviu, veio contigo falar. Veio de longe, lá do Canadá, só para te orientar. Nada vai pagar, porque a palavra de graça se dá. Grande é a festa mais tarde, lá na Cidade Santa. Quero abraçar a todos deste largo pé de serra. Lá não há dor nem sofrimento, lá é a morada eterna. Encerrando este vídeo com o poema que acabamos de passar. Este vídeo é o número 51, na continuidade da pesquisa sobre a história do município de Itapipoca. Nós queremos te convidar para que domingo próximo, a partir das 18 horas, esteja conosco aqui na rua Coronel Bento Alves, onde nós estamos reunidos ouvindo a palavra do Senhor, glorificando e enaltecendo ao Deus que nos escuta, ao Deus que nos perdoa e ao Deus que resolve todos os problemas pelos quais nós estamos orando. Encerrando o vídeo, tudo de bom, que Deus te abençoe.